Muito bem, então pegue a sua Bíblia, abra no livro de Êxodo. Eu quero ler com vocês 10 versículos do capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Pastor Giovanni, ele fez uma ministração agora para as células, essa última, preparou a ministração para a célula dessa semana, e eu gostei muito do tema da ministração, falou sobre o Davi, sobre o pecado de Davi, aí ele deu um tema do itinerário, ele usou essa palavra itinerário, roteiro, processo. Essas coisas são muito interessantes, porque na Bíblia nós vemos Deus agindo e fazendo as coisas, e fazendo dentro de um itinerário, dentro de um processo, dentro de um passo a passo. E hoje, nessa manhã, eu quero fazer o mesmo com vocês, Aí entrar num itinerário, num processo daquilo que nós chamamos de chamado. O que é chamado? É uma direção que Deus nos dá. Esse chamado, ele pode ser coletivo, como é coletivo o chamado que Deus tem para essa igreja. O chamado pode ser algo para uma família, A minha família, nós temos um chamado, uma missão específica dada por Deus. Ou o chamado pode ser algo também individual, algo que pertence a cada pessoa a nível íntimo, a nível pessoal. Porém, todos nós temos um chamado divino, e isso nós precisamos entender e compreender. E para que esse chamado aconteça, existem passos, existem processos que Deus constrói na nossa vida. Êxodo capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. E apacentava, quem? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então existe um monte chamado Monte Horebe. Às vezes a gente confunde um pouquinho a geografia, mas que negócio de monte é isso? Que a gente fala Sião, ora usa Sião, ora usa Horebe, ora usa qual outro? Que o Sinai. Sinai não, Sinai é fora. Moriá, obrigado, Wesley. Vejo que és douto na palavra de Deus. Mas tudo, gente, faz parte de uma cordilheira de montes. Por isso são os montes de Sião, é uma cordilheira de montes. Então, ora a Bíblia se refere a um monte, ora se refere à cordilheira, ora se refere à cordilheira para falar daquele monte específico, mas é tudo dentro de um mesmo lugar, de uma mesma região. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Sarça é um arbusto, é um matinho seco. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés. Em algumas versões diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus, temeu olhar para Deus. E disse o Senhor:
tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu, e assim vai. E agora, assim vai não está lá não, viu gente? Fui eu que acrescentei aqui. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, depois de 400 anos. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E por último, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, assim diz a palavra de Deus. Amém? Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio da sua palavra, que nos ensina, que nos baliza, que nos direciona, ó Pai. A sua palavra é a base para a nossa conduta de vida. É através dela que nós aprendemos, é através dessa palavra que a nossa vida é direcionada. Que o Senhor nos ajude a sairmos deste lugar nesta manhã, com a sua palavra na mente e a sua palavra queimando dentro do nosso coração. E da mesma forma que o Senhor falou intensamente com Moisés, o Senhor também fale conosco nessa manhã, de uma forma intensa. Da mesma maneira, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem. Esse texto que nós lemos fala a respeito do início do chamado de quem? De Moisés. É o início do chamado de Moisés. Moisés, todos aqui, ou a grande maioria, sabe que teve uma missão dada por Deus, uma missão extremamente importante, de tirar o povo lá do Egito e conduzir o povo de volta a essa terra, a terra que mana leite e mel, né? A região de Israel, da Palestina, aquela região onde, né, o próprio Abraão, né, chegou com a sua família, né, depois teve o Isaac, depois teve o Jacó teve os seus filhos nessa região, o povo multiplicou, nessa região houve uma fome, o povo teve que descer para o Egito em busca de comida, e no Egito ficou escravizado por 400 anos, bastante tempo. E o Moisés foi uma pessoa que nasceu lá no Egito. Ele nasceu naquela região e já nessa condição de escravo. E ele não se conformava com isso. Inclusive, ele até se revoltou e acabou matando um egípcio. Ele teve que fugir daquela região para uma outra região. E nessa região, o Moisés, ele se casou, né, inclusive está aqui no texto, né, que ele estava com, né, o seu sogro, o tal do Jetro, que não era um qualquer não, gente. Ele era o quê? Um sacerdote lá em Midian. Então, o resumo da história é essa. Agora, Deus está novamente, né, através da vida de Moisés agora, permitindo que o povo tivesse um livramento em relação àquela escravidão que eles estavam há centenas de anos vivendo lá no Egito. E o texto que nós lemos conta o início desse chamado de Deus. E, diante disso, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que são importantes. Mas eu só quero chamar a atenção daquele que compreende que Deus tem algo especial para a sua vida. É só para esse. Infelizmente, a palavra aqui é segmentada. Então, se você sabe e entende, como eu já disse, que Deus tem algo especial preparado para a sua vida, tem um grande desafio, tem algo bom para a sua casa, para a sua família, porém isso é um desafio, essa palavra é para você, amém? Sendo assim, eu creio que essa palavra é para o coração da maior parte das pessoas que estão aqui nesta manhã.
primeira coisa que eu quero que cada um aqui entenda é que Deus, ele fala conosco. E eu sei que você sabe disso. Porém, Deus fala conosco no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia. O texto que nós lemos diz que o Moisés, ele estava fazendo o quê? Pastoreando o rebanho dele. Não, nem dele era o rebanho. De quem que era o rebanho? Era do sogro. O rebanho era do sogro. Ele estava ali no seu dia a dia, fazendo aquilo que ele costumeiramente fazia, estava trabalhando. E pode ser que ele tenha conduzido o rebanho para o mesmo lugar onde ele sempre fazia, e ali ele identificou, acho que na comida aqui, o pasto aqui já não está tão bom, né? Vou procurar um outro lugar para levar esse rebanho. E a Bíblia nos diz que ele pegou o rebanho, né, e levou, né, para uma outra região, a região do Monte Horebe. Ou seja, aquela mesma região que o povo, né, tinha deixado por causa da fome e tinha ido lá para o Egito. E foi nesse cotidiano da vida de Moisés que ele viu e notou algo diferente. Porém, foi no dia a dia. Deus, ele fala conosco. Mas nós temos, sabe, gente, um pensamento de que, Deus vai falar comigo. Quando? Né, quando eu for naquele congresso. Nós não temos nada contra congresso. Pelo contrário, né, nós incentivamos, como nós incentivamos o SDA, como nós incentivamos o revisão, né, nós sempre fazemos questão do quê? De levar o maior número de pessoas possíveis para o congresso. Né, a Carol, na última quinta-feira, deu um testemunho de um congresso, né, que ela foi no congresso de intercessão, né? Inclusive algumas pessoas mandaram mensagem para mim, dizendo, algumas não, duas, dizendo assim, você deixa umas pessoas ir em congresso e outras você não deixa, né? Como o povo é bravo aqui, né? E aí eu respondi assim, olha, você está falando da Carol, né? A Carol foi no congresso de intercessão. E por dezenas de vezes eu vi a Carol empurrando a Raquel, a sua filha, pequenininha, às vezes dormindo, né, no sol, na chuva, por essa Carlos Lacerda aqui, para vir orar aqui e interceder. Né? Então, não é questão de deixar ou não deixar. A pessoa, pastor, eu quero ir num congresso de missões, lá, né? Oi? no congresso de missões, né, lá no Rio de Janeiro, né, lá em Maceió, aí você olha para a pessoa não tem uma célula. Eu não vejo sentido nessas coisas, né? A pessoa fala assim, vocês fazem acepção de pessoas, um vocês deixam e outro vocês não deixam. Se a Carol não fosse uma pessoa que viesse orar aqui, né, e interceder, agora está mais longe, né? Pô, eu vou até pegar o relatório dela, que é do Carmo, que está ali, que é a nossa líder de oração. Tá fraca do Carmo, né? Agora está morando longe. Mas, assim, gente, isso é importante que a gente entenda. Congresso é importante, desde que nós estejamos alinhados com aquilo que está sendo passado. Aí, sim, aquela semente que existe dentro de nós, ela é multiplicada. Então, Deus fala muito, Deus falou tanto conosco nesse último revisão. Deus fala em acampamento? Fala, não fala no acampamento? Quem aqui foi abençoado pelas palavras que Deus deu ao pastor Antônio? Todos nós fomos abençoados. Se você foi, participou, esteve lá, pelo menos um dia, uma ministração, com certeza já valeu a pena, porque Deus fala. Deus fala no acampamento. Deus vai falar conosco no encontro de casais? Vai falar com a gente. Lógico que vai falar. Nós estamos planejando ainda um acampamento de jovens e adolescentes para esse ano. Estamos planejando. vai falar. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que Deus sim fala nesses momentos de intensidade, mas Deus fala constantemente conosco no dia a dia. É no dia a dia. É naquele momento que você acorda na sua casa e você olha para a agenda, para a sua agenda, para o dia, e você vê nada mais do que a repetição do dia anterior. Deus fala conosco, nessas atividades. Deus fala em congresso, Deus fala intensamente. Porém, Deus, ele fala conosco, é na nossa vida cotidiana.
É no nosso dia a dia. Às vezes nós geramos uma expectativa de que, Deus vai falar, né, com o meu marido, Deus vai falar com a minha esposa. Quando chegar o encontro de casa, não, Deus já vai falar já. Se você entender que Deus fala na nossa vida cotidiana, é no momento que você acorda, é no momento que você está tomando banho, né, se você toma banho de manhã para ir trabalhar, é o momento que você está tomando café, se você toma café, é o momento que você está trabalhando, é o momento que você sai para fazer o seu almoço, é o momento que você pega o ônibus ou o seu carro de volta para a sua casa, é o momento que você chega na sua casa, é o momento que você janta, né, é o momento que você está com a sua família, e Deus fala conosco na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. E nós deixamos muitas coisas que Deus tem falado a nós passarem despercebidas por não termos esse entendimento. Às vezes nós queremos algo novo, né? Algo que nos impressiona, uma atividade nova. Gente, nós não temos problema nenhum com atividade dentro da igreja. Não temos. E é importante e é fundamental. Mas eu vou dizer algo para você que é muito importante. Você não vai viver, nós não vamos sobreviver de atividades na igreja. Você vai se sobreviver no seu dia a dia com Deus. É no seu dia a dia com Deus. Eu vou dizer algo para você. Por mais que nós tenhamos programações ao longo da semana, que não são muitas, talvez seja uma célula, um culto de quinta, e 1 ou 2 cultos no final de semana, nós não sobrevivemos com isso. Nós precisamos de mais. Nós precisamos ouvir e aprender a ouvir a Deus no nosso dia a dia, não somente no momento do culto. O momento do culto, o momento dessas programações, deveriam ser só para que Deus multiplicasse a semente que Ele já plantou dentro do nosso coração. Deveria ser dessa forma. Eu tenho a semente, eu venho no culto, Deus rega. Acampamento, Deus rega. Então nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Estava lá o Moisés, fazendo o que ele tinha que fazer, cuidando do rebanho. E o rebanho nem era dele. Estava fazendo aquilo que era preciso fazer. Eu gosto muito da história do Zacarias, que é o marido da Isabel. Está lá no Novo Testamento. Aliás, estamos lendo o Novo Testamento? Vou perguntar de novo. Você está lendo o Novo Testamento? Pouquinho, amém. Pouquinho, eu vou ficar lá no fundo, né, perguntando, onde você está, onde você está, onde você está? Nós estamos lendo o Novo Testamento, ciclicamente aqui na igreja, e todas as manhãs aí tem uma reflexão a respeito do capítulo que está sendo lido. E lá no nosso aplicativo, o aplicativo da igreja tem plano de leitura. Se você clicar lá, você vai ver quais são os versículos da semana. Tá? Então, se você não está lendo, leia os versículos da semana, né, e corra atrás do prejuízo aí, porque ele já está bem avançado no Novo Testamento. Amém? Nós vamos ter uma vida saudável com Deus se nós aprendermos a buscar a Deus todos os dias, cotidianamente. Ter a nossa devoção, ter o nosso momento com Deus. É isso que nos sustenta na presença de Deus. Zacarias e Isabel, é só muito interessante, porque ele era sacerdote. A Isabel não podia ter o quê? Criança. Não podia ter filhos. E aquilo, obviamente, incomodava os dois. A Bíblia nos diz que, no dia da escala de Zacarias, no serviço do templo, sabe o que ele fez? Ele foi. Ele foi fazer aquilo que ele, costumeiramente, cotidianamente, ele fazia. E quando ele foi prestar o serviço no templo, o que apareceu lá? Um anjo. E o anjo deu uma palavra a ele. E aí a sua mulher ficou grávida. Veja bem, ele não foi fazer porque sabia que tinha um anjo. Ele estava fazendo aquilo que costumeiramente ele fazia, com o mesmo coração, da mesma intensidade, e quando ele foi, algo novo aconteceu, exatamente como aconteceu com o Moisés. O Moisés estava fazendo aquilo que ele fazia, e de repente ele viu uma sarça pegando fogo. Eu nunca vi sarça
pegar fogo. Eu sei que tem muitas pessoas com experiências, né, de oração no monte, onde o graveto pega fogo. Gente, não tem problema, não tem problema nenhum com isso, pelo contrário, né, eu sei que isso é verídico, creio e tal. Porém, assim, eu nunca estive no deserto e contemplei, né, um arbusto pegando fogo. Porém, né, muitos pregadores, estudiosos, tudo mais, diz que isso é algo até normal no deserto, né, esses arbustos pegarem fogo. Então, ele viu algo ali que talvez fosse uma coisa não muito difícil de se ver. Como acontece com a gente todos os dias, não é assim? Quem vai de ônibus para o trabalho? Levante a mão. Todo mundo vai de carro aqui? Quem vai de carro para o trabalho? Ah, peraí, está alguma coisa errada. Quem não vai para o trabalho? Ou quem não quer levantar a mão? Né, você vai de ônibus para o trabalho, gente, e você pega o mesmo itinerário, né, o mesmo roteiro ali, mesma rota do ônibus. Tem coisas ali que você vê todos os dias, que os seus olhos já estão tão acostumados, que você viu, né, nem processa nada. E o Moisés estava na mesma situação. Ele viu lá uma sarça, mas dentro daquilo que talvez fosse muito comum de ver, ele notou algo diferente. Os detalhes são importantes. Escute o que eu estou dizendo para você aqui nessa manhã. Os detalhes são importantes. Os detalhes, eles são importantes. Às vezes, daquilo que é comum, um pequeno detalhe representa toda a diferença que Deus vai fazer na nossa vida. Eu vejo mulher reclamando, meu marido, não sei o que lá, meu marido. Mas e aí, melhorou? Melhorou um pouquinho. Esse pouquinho é muito importante. Sabia que esse pouquinho é muito importante? O marido reclama da mulher. Minha mulher é assim, mas ela está mais calminha. Um pouquinho. Esse pouquinho é importante. Esse, às vezes, é um detalhe. É algo mínimo. Pastor, a minha vida financeira, você sabe, mas melhorou. Pastor, eu recebi um aumento lá no meu trabalho, no meu salário, não aumento do trabalho, aumento do salário. Recebi um aumento lá, recebi R$75, pastor, mas diante daquilo que eu tenho de dívida, isso não, mas é um detalhe importante. É uma parte importante. Então, nós temos que viver o nosso dia a dia, talvez olhando para as mesmas coisas, mas com os ouvidos, os olhos do nosso coração, sensíveis a esses detalhes. Porque pode ser, e eu tenho certeza, que muitas vezes nós deixamos coisas relevantes e importantes de Deus para a nossa vida passar, porque talvez a gente não consiga enxergar no comum algo incomum. Algo no comum que seja incomum para a nossa vida. Isso parece uma palavra de doido, né? E de certa forma é mesmo. A habilidade que nós temos, ou o dom que Deus quer nos dar, de enxergar na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos de forma comum, algo incomum de Deus. E para isso, nós precisamos de sensibilidade espiritual. Já aconteceu com você algum momento assim, que você está cheio da presença de Deus, você volta de um acampamento, por exemplo, como nós voltamos, aí você chega no seu trabalho e você começa a ver as coisas diferentes? Já aconteceu contigo isso? De você participar de um encontro de casais, aí quando você chega na sua casa, está tudo do mesmo jeito, mas você começa a ver algo diferente, você começa a ver a sua casa diferente, os seus filhos diferentes, né? Até aquele guarda-roupa com a porta caindo, né, que você amarrou o cordão assim para não cair de vez, você começa a ver de forma diferente. Né? Por quê? Porque você está, né, com o seu coração sensível às coisas de Deus. E quando nós estamos sensíveis às coisas de Deus, sabe o que acontece? No comum a gente começa a enxergar o incomum produzido por Deus. Nas coisas mais rotineiras da nossa vida, nós começamos a enxergar o mover e o agir de Deus. Os detalhes são importantes. Amém?
Os detalhes são importantes. E o Moisés, ele estava vendo ali em algo comum, ele notou algo incomum. No comum ele notou algo incomum, porque a sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Aí, liga aquele gatilho que todo aquele que é sensível espiritualmente ama ligar, não é? É aquele gatilho que você diz assim, captei a vossa mensagem, Deus. Já aconteceu isso com você? Né? De repente você está assim, tranquilo, fazendo o que você costuma fazer, e Deus fala algo contigo, num pequeno detalhe você fala assim, captei, eu entendi que algo novo está acontecendo. E o Moisés, ele viu no comum algo incomum. Mas para que isso aconteça, nós temos que estarmos com o nosso coração sensível às coisas de Deus. Ah, Deus não fala comigo. Deus não cuida de mim. Deus não cuida da minha família. Deus não se importa comigo. Você precisa aprender a enxergar Deus todos os dias na sua vida. E nas coisas comuns. Nas coisas que são comuns. E ter o dom e a habilidade divina de, no nosso dia a dia, enxergar aqueles detalhes que Deus coloca na nossa vida e detalhes que mudam tudo, né? Tem um filme antigo, né, que lançou agora até um novo agora, que é o Matrix, né? É bem velho esse filme, né? Não vou pedir nem para levantar a mão aqui, né? Eu não gosto muito, não. Mas fala muito a respeito de prestar atenção nos detalhes, nas pequenas mudanças, nas coisas que mudam sutilmente na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus age constantemente desse jeito. Ah, Deus vem na carruagem de fogo. Deus fecha a boca dos leões. Deus faz homens andarem sobre as águas. Deus cura. Deus ressuscita. Tudo isso é uma grande realidade. Mas Deus, todos os momentos da nossa vida, está falando conosco nos pequenos detalhes. Nós não queremos nos esforçarmos para enxergar os pequenos detalhes. Por isso, nós vivemos de acampamento em acampamento, de congresso em congresso, ou talvez de culto em culto, enquanto nós podemos viver a comunhão e a vontade de Deus todos os dias na nossa vida. Amém? Está me compreendendo? É como Deus foi falando com o Moisés. E aí, do meio dessa sarça, né, lógico, o Moisés, ele fez aquilo que qualquer um faria. Se você visse um negócio desse tipo, eu vou me aproximar, eu vou bater uma foto, fazer um selfie. Vai bombar lá no meu Instagram, né? Vai bombar lá no meu... Ele foi para cima. Ele foi para cima. Ele queria ver mais de perto, aí Deus falou, para. Daí para cá, tem que ter um detalhe que você precisa corrigir, que é importante. Daí para cá, você precisa tirar o quê? As sandálias dos seus pés. Porque este lugar que você está pisando é um lugar santo. Mas, gente, não é um detalhe. Deus é um Deus de detalhe. Tirar as sandálias significava humildade. Se realmente ter uma humildade para chegar na presença de Deus, né? Muitos gostam de ministrar aqui sem sapato, né? A pastora Clô, né? Ela gosta muito de ministrar sem sapato. Isso é profético mesmo, né? Demonstra a nossa humildade diante de Deus. Da mesma forma que orar ajoelhado é importante. Sabia disso? É importante. Ah, mas Deus só escuta a minha voz quando eu oro ajoelhado, quando eu oro de pé andando para um lado para o outro, Deus não escuta? Não, Deus escuta sempre. Porém, quando nós nos ajoelhamos, nós estamos nos rendendo diante de Deus. E tem gente que não se contenta em ajoelhar, não. Se joga no chão. Não tem problema nenhum nisso, não. Né? E esses detalhes são importantes. Então, Deus diz assim para Moisés, Moisés, daqui para cá, precisa resolver um detalhe na sua vida. O detalhe é essa chinela que você está usando. Tira essas sandálias, aí você se aproxima. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero que você entenda? Primeiramente, Deus fala no cotidiano, no dia a dia. Precisamos ter os ouvidos do coração sensíveis, os olhos do coração sensíveis
para enxergar no comum e incomum de Deus. Agora, para chegar no propósito que Deus quer, meu irmão, a gente precisa aprender a abrir mão de algumas coisas. Você sabia disso? Precisa abrir mão de algumas coisas. Tem certos níveis de intimidade que Deus quer ter conosco, que é necessário que a gente abra mão de alguma coisa. Não estou dizendo no momento da nossa conversão. No momento da nossa conversão, a Bíblia diz, venha como? Como está. Está. A pessoa está lá, passa na frente da igreja, está acontecendo um culto, ela entra, Deus fala com ela, se converte. Tem uma experiência com Deus, é a maior experiência que uma pessoa pode ter. A pessoa está desviada da igreja, está lá no meio da balada Deus fala com ela. Deus fala com ela e ela retoma, né, o seu relacionamento com Deus. Existem casos. Porém, para aqueles que estão caminhando com Deus firme, como você está? Amém? Para passarmos para um novo nível, para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos deixar coisas na nossa vida. Nós temos uma falsa pretensão, eu nem posso dizer falsa pretensão, talvez uma inocência, de achar que Deus vai derramar algo dentro de alguém que já está cheio. A gente não tem esse entendimento. É assim lá na sua casa, né, quando você precisa colocar alguma coisa dentro de uma vasilha que já tem alguma coisa, o que você faz? Tira, né? Tira. Ajeita a coisa, não é? Não é assim que acontece com o feijão no pote de sorvete? Ninguém guarda feijão em pote de sorvete, só Vivi, tá certo, Vivi? Você é pobre raiz. Pobre raiz é assim. Feijão, gente, tem que ser guardado no pote de sorvete. E não tira o rótulo do pote, para dar aquele susto. Aí você esquece, aí vai um dia de calor, tem sorvete, aí você abre feijão. Todo mundo já teve essa experiência, né? Mas você tira ali, você lava, né? Você coloca ali, prepara aquele ambiente. E não é diferente, gente. Nós ficamos pensando que Deus vai acrescentar algo novo na nosse vida, se nós não nos tirarmos alguma coisa, tem que abrir espaço. Todo ser humano tem um vazio enorme dentro dele. Todos, sem exceção de ninguém. E esse vazio é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão imenso, que ele só vai ser preenchido por Deus. E Deus preenche esse vazio. Porém, nós também nos esforçamos para preencher esse vazio com um monte de coisa. E aí Deus quer que nós nos aproximemos mais, que a gente chegue mais perto dele. E aí Deus olha para a gente e fala assim, olha, você precisa tirar isso aqui na sua vida. Você precisa tirar. Por quê? Porque dali para cá, o nível é diferente. Precisa tirar. Ó, para você sair daqui para cá, estar mais próximo, mais intimidade com Deus, você precisa olhar na sua vida. Nós precisamos olhar na nossa vida e ver aquilo que precisamos retirar. Talvez possa ser mentira. Vivemos num mundo onde mentira é ferramenta de trabalho. Né? Só falta perguntar na entrevista, você tem capacidade de mentir? Qual é o seu nível de mentira? Ferramenta de trabalho. E Deus está falando assim, olha, você percebeu que eu tenho algo para você. Então vem mais para perto aqui, mas isso precisa ficar para trás. Mesma coisa na nossa vida financeira. Você compreende, você já viu. Se você frequentou aqui 1 ano essa igreja aqui, você já ouviu mais de 50 ministrações a respeito de finanças. 1 ano, você está 1 ano aqui. Então você sabe. Agora, de lá para cá, você deixar algumas coisas. Não adianta você querer se aproximar e ter uma vida saudável financeiramente, se você não deixar coisas para trás. A mania de gastar exageradamente. A gente divide. Gente, eu vou dizer para você, 12 mil reais dividido em 12 é 1.000. Mas continua sendo 12. Entenda isso. Entenda isso. Não, mas a gente divide. E a parcelinha a gente vai empurrando. Paga. E às vezes não paga 12.
paga 24, porque entra nesse tipo de coisa. E aí Deus fala assim, ó, de lá para cá, aqui tem uma bênção financeira para a sua vida. Mas para você sair daqui e chegar até aqui, você precisa aprender a deixar algumas coisas. Nós não queremos. Nós não queremos deixar nada. Queremos viver do jeito que a gente quer viver e queremos que Deus faça do jeito que a gente quer que Ele faça. E não funciona desse jeito. Moisés, você quer vir para cá? Então você tira a sandália dos seus pés. Você quer ter mais de Deus? Você quer estar mais próximo de Deus? Olha para a sua vida. Veja o que você precisa tirar da sua vida. Tem marido que pensa assim, né? Ah, eu preciso melhorar meu casamento, vou tirar minha mulher. Não é isso que eu estou falando, né? Não é isso que eu estou falando. Né? Ah, preciso melhorar meu trabalho, né? Vou tirar o meu chefe. Não é isso. Não é disso. Você tem maturidade para entender o que eu estou falando. Mas é olhar para nós com um senso crítico. E às vezes o que nós precisamos largar, às vezes nem é algo grande, gente. Às vezes são alguns detalhes que nos impedem, né, do quê? De avançarmos. Ontem eu estava arrumando o carro, meu carro, arrumando o alarme, então eu tirei o volante, né, desmontei ali, o Wesley já viu fazendo isso, desmontei ali o painel do carro, né, e aí eu arrumei e tal, né, aí montei o painel e tal, aí eu fui colocar e quem disse que entrava? Gente, pense em alguém bravo. Eu sou um cara fleumático ao extremo. Mas quando eu fico bravo, deu vontade de jogar o volante no chão, sair chutando ele para ir da rua. E eu olhava e falei assim, não é possível, esse negócio saiu daqui. Saiu, eu vi. Eu tirei. Mas, Fernando, com sangue nos olhos já. E não encaixava. E a Chloe, pai, está chegando na igreja, vai melhorar na igreja. Eu falei, vou levar sem volante. Vou. Se a igreja for uma reta só, a gente vai se dar bem. Mas começou a bater uma ira santa. E eu falei, não é possível, eu não estou doido. Eu tirei daqui e é desse jeito e tal, né? E tentando encaixar e não ia. Eu falei, não posso bater marreta aqui no negócio, não faz sentido. Né? Aí eu me lembrei que tem uma trava. Vou no meu carro, tem uma trava que você puxa. Aí, eu encaixei ele, puxei a trava e um negocinho assim, seu Jaci. Piquititinho. Mas foi tranquilinho, foi encaixou. Um detalhezinho pequeno. Sabe, gente? Às vezes, é isso que a gente precisa se atentar. Às vezes, o que precisa é só uma coisa, às vezes, pequena que a gente nem dá importância para que as coisas sejam resolvidas e que a gente saia dali para cá, para mais perto de Deus. Esses detalhes são importantes na nossa vida. Eu sei que, de grosso modo, quando a gente chega na igreja, a gente já deixa um monte de coisa. Deixa, você chega na igreja, você sabe, eu não posso fumar, sabe, beber é isso e tal, você tem um monte de entendimento, você tem entendimento, né, de se batizar, muitas coisas, sabe, já sai no grosso do banho, é a primeira água do banho, já sai no grosso. Mas tem outras coisas que são importantes também, e que se nós não notarmos esses detalhes para consertar na nossa vida, nós vamos estar no nosso cotidiano, vendo o incomum dentro do comum, enxergando que Deus está falando conosco, mas tentando ir e não conseguindo, porque falta pequenas coisas. Será que não falta um pequeno detalhe para você se ajustar com a sua esposa? Talvez um perdão? Talvez uma mudança, que talvez seja uma mudança até tranquila para você fazer? Será que o ajuste com os seus filhos e os filhos com os pais, talvez não é um pequeno detalhe que precisa ser ajustado? Às vezes coisas que você fala, mas é isso que está impedindo, não é isso, às vezes um detalhezinho muito pequeno, e que se a gente tira, obedecendo a Deus, nós conseguimos nos aproximarmos mais dele. E Moisés obedeceu. Moisés foi até Deus, Deus deu uma encomenda para ele, algo muito grande. Está certo que o texto continua, ele coloca muitas restrições, mas a partir deste momento,
desse início de chamado, o primeiro passo que Moisés deu, o transformou num grande homem de Deus. Deus quer lhe transformar num grande homem, numa grande mulher dele. Deus tem algo para a sua vida. Deus tem um chamado particular, especial para a sua vida, da mesma forma que Deus tem algo especial para a vida da nossa igreja. Eu não quero deixar isso escapar. Os meus ouvidos são sensíveis a tudo que Deus fala. Eu presto atenção nos detalhes. E eu eu quero ensinar a cada um de vocês nesta manhã. Preste atenção nessas coisas, que você vai se aproximar mais de Deus. E aquele chamado, aquele desafio que Deus tem para a sua vida, ele vai se concretizar mediante a capacitação e a unção que ele já tem derramado sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Feche os seus olhos, vamos orar. Deixa o Espírito Santo te conduzir neste momento. O que eu poderia fazer por cada um de vocês nesta manhã, que foi aquilo que Deus fez por mim, é de compartilhar essa palavra. A palavra foi compartilhada. Talvez você até não tenha entendido tudo, porém eu sei que alguma coisa caiu no seu coração. Daqui para frente é você com o Espírito Santo de Deus. Será que existe algum detalhe na sua vida que está te impedindo ainda de chegar ao propósito maior de Deus para a sua vida? Será que você tem conseguido enxergar no seu dia a dia a presença de Deus, nos pequenos detalhes? Será que você tem conseguido ver Deus agir na sua vida, nas coisas mais simples, na vida cotidiana, no dia a dia? Se não, você precisa de uma sensibilidade espiritual. Ah, não, pastor, eu já enxergo isso, mas eu não consigo colocar isso em prática. Aí você precisa olhar criticamente para a sua vida, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda, e ver se falta alguma coisa, se existe algum detalhe que precisa ser ajustado, alguma coisa que precisa ser retirada, algo que precisa ser transformado, por menor que seja. E agora eu peço que você ore a Deus enquanto nós ministramos essa canção.